Você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente está diante de uma inflamação na mama importante com um resultado de biópsia positivo para câncer, ou seja, não é só uma inflamação. Quer entender mais sobre o tumor inflamatório da mama? Fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgiã oncológica com dedicação à oncologia mamária e saúde das mamas. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre os tumores inflamatórios da mama, quando existe uma inflamação mamária diante de uma confirmação por biópsia de câncer de mama. Como o próprio nome diz, o tumor inflamatório da mama, ou câncer inflamatório mamário, ele é um câncer de mama que causa, associado a ele, uma inflamação da pele da mama, simulando inclusive um quadro de mastite. Essa é a forma mais avançada do câncer de mama localmente e está atrelado a altos índices de metástase nesse momento do diagnóstico. As taxas de diagnóstico dos tumores inflamatórios da mama são baixas, correspondem a 0,5% até 2% dos casos que vão ser diagnosticados, então eles não são tão comuns assim. Nesse diagnóstico é mais comum que a gente encontre os tumores do tipo luminal no diagnóstico imunistoquímico. Nós vamos falar brevemente no tratamento mais adiante, mas ele vai incluir quimioterapia, cirurgia e radioterapia, que é a nossa tríade do tratamento do câncer de mama. Apesar da agressividade, as mulheres atingem altas taxas de cura com esses tratamentos disponíveis. Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro: carcinoma inflamatório da mama não é mastite. E mastites não são, na grande maioria das vezes, tumores inflamatórios da mama. Mas é importante, diante de quadros de mastite que não se resolvem, a gente pensar em câncer inflamatório da mama como uma hipótese diagnóstica. Se você não sabe o que é mastite, tem um vídeo aqui no card que eu deixo para vocês que eu explico sobre mastites, aqui eu já falei aqui no canal. É claro que a maioria dos casos vão ser realmente só mastites, mas os especialistas, médicos que atendem primariamente essa paciente com a queixa de inflamação na mama, precisam ter em mente que um diagnóstico diferencial é o carcinoma inflamatório mamário. O carcinoma inflamatório é mais comum em mulheres jovens e altas taxas relacionadas de tumores com relação genética, com mutação genética nessas pacientes. A alta taxa de multiplicação celular faz com que esses tumores cresçam de maneira muito rápida. A explicação do porquê que algumas mulheres vão evoluir com esses tumores inflamatórios é justamente como o tumor se comporta ali. Então, esse tumor vai produzir pequenos êmbolos, que são pequenas formas de obstruir os vasos linfáticos da pele da mama, produzindo esse aspecto de inflamação e inchaço. A gente diz, inclusive, que nesse contexto a gente pode encontrar características de pele de laranja, parecendo uma laranja mesmo o aspecto da pele da mama. O diagnóstico ele é clínico, mas ele deve ser confirmado através de biópsia. A biópsia pode ser feita tanto da pele dessa mama que está comprometida, quanto de nódulos associados. Então é importante que se tenha imagens dessa mama, a critério do seu especialista, e que caso a gente tenha áreas de realce ou nódulos suspeitos, eles também devem ser biopsiados. Caso a gente não tenha imagens na mama suspeita, só essa pele que não melhora e que levanta essa possibilidade de diagnóstico, a biópsia da pele deve ser feita. O carcinoma inflamatório da mama é a forma mais agressiva dos carcinomas invasivos mamários. Consequentemente, o tratamento também precisa ser agressivo. Normalmente a gente inicia nesses casos com quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia antes, para propiciar inicialmente um tratamento sistêmico. É importante que a gente diga que após não sendo confirmado nenhum foco de metástase, ainda assim esses tumores têm altas taxas de possibilidade de ter células tumorais circulantes no organismo e, consequentemente, está prestes a virar uma metástase. Portanto, esse tratamento sistêmico vem para tratar o corpo todo inicialmente e tem um aspecto muito importante nesse cenário. Além, é claro, de possibilitar a diminuição do tumor na mama, apesar de normalmente isso não facilitar a cirurgia em termos de tamanho cirúrgico, mas facilita a técnica cirúrgica. O que eu quero dizer com tudo isso? A cirurgia deve acontecer, vai acontecer como parte do tratamento e ela vem logo após o término da quimioterapia neoadjuvante. Mas, mesmo com respostas excelentes, no contexto do carcinoma inflamatório mamário, a gente tem como escolha a mastectomia radical. Deve ser tirada a mama completa junto com pele e areola. Não há um consenso e não há uma segurança nesse contexto que a gente faça cirurgia conservadora da mama quando a gente tem diagnósticos iniciais de carcinoma inflamatório mamário, mesmo nas pacientes que têm excelente resposta à quimioterapia. Nesse contexto, a gente deve se basear lá com o diagnóstico do começo, com aquela pele que era comprometida, e nesse contexto,
tomar a decisão de uma cirurgia realmente radical. É claro que a gente pode ter exceção e individualização para cada caso, depende muito da extensão do comprometimento da pele nesse contexto do diagnóstico do câncer inflamatório da mama. Mas os carcinomas inflamatórios mamários, como eu disse no início desse vídeo, são as formas mais agressivas localmente do tumor invasivo da mama e, portanto, a gente não deve medir esforços para realmente realizar uma cirurgia adequada nesse contexto e deixar os aspectos estéticos para um segundo tempo. Nesse mesmo raciocínio cirúrgico, a biópsia do linfonodo sentinela também não é recomendada no contexto do carcinoma inflamatório mamário. Isso porque, daquela mesmo raciocínio dos êmbolos tumorais que a gente tem que causam entupimento e da drenagem linfática da pele, a gente pode ter também essa mesma dificuldade de drenagem para axila e a gente tem altas taxas de falso negativo, ou seja, de falhas no sentinela nesse contexto. Portanto, nos tumores inflamatórios da mama, é preconizado que a gente faça o esvaziamento axilar, a retirada de todos os linfonodos daquela axila comprometida. A maioria das recomendações internacionais no tratamento do câncer inflamatório da mama recomendam que as reconstruções estéticas fiquem para um segundo tempo cirúrgico nesse contexto. Mas, mais uma vez, vocês já sabem, isso deve ser individualizado com a equipe multidisciplinar, oncologista clínico, o seu cirurgião oncológico ou mastologista que está cuidando do seu caso. E, para fechar nossa tríade do tratamento, a radioterapia é obrigatória no contexto dos carcinomas inflamatórios da mama e vai acontecer após esse início de quimio e cirurgia. Em resumo, o carcinoma inflamatório mamário, então, é a forma mais agressiva do carcinoma invasivo da mama, com um comportamento, normalmente, de pior prognóstico e com altas taxas de metástase. Mas a boa notícia é que a gente tem muita evolução nos tratamentos atuais sistêmicos com quimioterapia e imunoterapia e a gente tem evoluído bastante e as chances de cura estão muito elevadas nesse contexto. É importante aqui você ter uma equipe que você confie, que você consiga tirar todas as suas dúvidas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Visitem também meu espaço lá no Instagram, que eu abro caixinha de dúvida todas as semanas. E cuide-se!